Sun Tzu, a filosofia na arte da guerra. Estimativas. Os 5 fatores. Estamos quase concluindo a primeira parte de um longo caminho que vamos traçar, estudando e buscando respostas por meio dos ensinamentos de Sun Tzu no livro A Arte da Guerra. Procurei ter um cuidado em pontuar as bases do pensamento do general, para que daí possamos refletir sobre a filosofia e o mundo moderno. Já disse nos capítulos anteriores, mas não custa repetir, que, apesar de Sun Tzu ter todo o seu conhecimento calcado na absoluta vitória em um campo de batalha, seus ensinamentos são tão relevantes que não pode ser ignorado, tanto nos dias atuais, como em qualquer segmento da vida em sociedade. Seja você um empreendedor, um pai de família, uma professora que busca a excelência dos seus alunos ou até um delegado de polícia. Em uma empreitada, seja ela qual for e em qualquer contexto, ninguém deveria ignorar os 5 fatores. Sun Tzu deixa estabelecido que para um general vencer qualquer batalha, é preciso ter domínio sobre esses 5 fatores: a política, o clima, o campo, o comando e a disciplina. Não estabelecer uma harmonia com o povo que sofrerá as agruras do confronto. Estar alheio às variações climáticas. Por exemplo, uma loja de roupas precisa estar ciente do clima e das datas, das tendências, do momento. Desconhecer o ambiente onde ocorre o confronto. Promover líderes sem mérito para tal. E, acima de tudo, a falta de disciplina. Tudo isso remete ao fracasso, ou a uma vitória não muito convincente. Um general que não disciplina seus soldados via recompensa aos dedicados e pune os desleixados, corre o risco de o desleixado se considerar útil como os outros e o dedicado se frustrar com a não distinção dos seus esforços. O objetivo desses ensaios sempre será buscar na história, ou na filosofia, ou na mitologia, exemplos que podem ser relacionados com os conselhos de Sun Tzu. E na história, até recente, há um exemplo muito claro para esses conjuntos de erros que um general pode cometer. E eu estou falando da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito armado que começou no ano de 1959 e terminou em 1975. As batalhas ocorreram nos territórios do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. É tida como o conflito armado mais violento que aconteceu na segunda metade do século XX. Ele não foi apenas o mais violento, como também o mais longo a acontecer logo após a Segunda Guerra Mundial. Existe ainda hoje o mito mundial de que os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã. Se você olhar em qualquer aspecto do confronto, não se sustenta de forma alguma. Porém, apesar das infinitas maiores baixas dos Vietcongs em relação aos americanos, e de literalmente vencer a guerra com um acordo de Paris garantindo a integridade do Vietnã do Sul, em inúmeros outros aspectos os Estados Unidos pecou quando se fala em guerra. A começar pelo confronto em si, onde os Vietcongs estavam familiarizados com o terreno e isso facilitava ataques surpresas. É uma falha de campo. Apesar de ter sido quase 1 milhão de Vietcongs mortos para apenas 60 mil soldados americanos, as imagens da guerra fizeram que a população norte-americana desaprovasse a guerra. O presidente Nixon, envolvido em corrupção, renuncia e já denuncia outra falha de lei moral. O próximo presidente, Gerald Ford, implora para o Congresso que os Estados Unidos continuassem financiando o Vietnã do Sul. Tentativa em vão, que demonstra
falha de liderança e de harmonia. Com isso, sem praticamente não ter perdido nenhuma batalha, os Estados Unidos deixam de participar da guerra e isso acarreta na quebra do Acordo de Paris e na invasão ao Vietnã do Sul. A Guerra do Vietnã é um exemplo claro de que ensina Sun Tzu. Mesmo que um general apresente uma tropa infinitamente superior, negligenciar os fatores para sustentar o confronto é um erro, tanto que mesmo impondo sua vontade sobre seus adversários, os impasses no campo político reverteram em escala mundial uma vitória inegável. E vocês na vida particular, quando buscam seus objetivos, o fazem de maneira atabalhoada ou cuidam de cada detalhe e cada etapa? Você se sente capaz de traçar uma linha concreta entre o momento atual em que você vive e os seus objetivos para o futuro? Consegue calcular riscos? Consegue refletir sobre as variáveis das suas escolhas? Os meios que você busca para vencer na vida passam pela ética? Você é capaz de identificar boas oportunidades? Você é capaz de aproveitar boas oportunidades? Eu não preciso dizer que essas perguntas são perguntas retóricas. As respostas estão em vocês mesmos. Mas é claro que iremos aprofundar cada vez mais nessas questões e garanto a vocês que vou propor algumas respostas, muito em breve. Sun Tzu, a filosofia na arte da guerra. Estimativas. Os 5 fatores.